Muito bem, estamos de volta para comentar o informativo 1116 do STF, que saiu agora no dia 20 de novembro de 2023. Meu nome é Danilo Freitas e eu vou comentar os principais julgados. Os principais não, vou comentar todos os julgados desse informativo. Se você quiser acompanhar pelo site do informativo lá direto no STF, eu vou seguir a ordem cronológica, a ordem que o próprio informativo colocou, seguindo as sessões, o plenário e as turmas, né? Eu não faço a divisão por matéria, porque fica mais fácil de vocês acompanharem direto no site, tá? Então vamos começar. Primeiro julgado de hoje: a transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, constitui forma de provimento derivado vedada pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. O que é o provimento derivado que ele está falando, né? E por que ele viola a regra do concurso? Tá? O artigo 37, inciso 2 da Constituição fala da necessidade de provimento de cargos através de concurso público. A gente sabe que tem algumas exceções, mas não vem ao caso estudar as exceções agora. Nós estamos falando da regra de concurso, tá? Então, os cargos são providos mediante concurso público. E o que é o provimento derivado? O provimento derivado é o provimento de um cargo com a utilização de um servidor de outro cargo, tá? Então, por exemplo, antigamente era muito comum o investigador de polícia, por exemplo, depois de um certo tempo na carreira, depois de 20 anos, ele se tornar delegado, por exemplo. Tá? Isso é provimento derivado, sem concurso. Tá? E esse que é o problema. O artigo 37, inciso 2, exige concurso para o provimento de cargos. E o investigador de polícia não fez concurso para delegado, ele fez o concurso para investigador. Então a carreira de investigador de polícia tem que terminar investigador de polícia da classe especial, tal, tal, tal. Ele não pode se transformar em delegado, que é uma outra carreira. Tá? Por exemplo, outro exemplo é um oficial de justiça se tornar juiz no final da sua carreira. Isso não é possível. Tá? E lá no Acre tinha uma lei que determinou que determinados cargos de nível médio fossem transformados num cargo de nível superior. E o STF entendeu que isso viola o artigo 37.2 por ser uma forma de provimento derivado. Certo? Então, assim, o concurso de nível médio, você faz o concurso de nível médio e, de repente, por uma lei, você é transformado num cargo de nível superior, né? Aquele cargo que você tem é transformado num cargo de nível superior. E isso é considerado um provimento derivado e não é admitido no ordenamento nacional, tá bom? Vamos ao próximo. É constitucional, pois não viola o princípio do Pacto Federativo e as regras do sistema de repartição de competências. Norma estadual que cria modelo simplificado de licenciamento ambiental para a regularização de atividades ou empreendimentos em instalação ou funcionamento e para atividades de baixo e médio potencial poluidor. Aqui era uma legislação da Bahia que fazia um licenciamento simplificado, uma regularização. E o questionamento é se a lei estadual poderia fazer isso. Tá? E o STF considerou que pode, nenhum problema. Por quê? O artigo 24 da Constituição atribui a competência concorrente para a União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre as florestas, caça, pesca, fauna, conservação, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. E no inciso 8, responsabilidade por dano ao meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, o artigo 24 determinou a competência legislativa concorrente tanto para a União quanto para os estados e Distrito Federal. E a gente sabe, a União edita as normas gerais e os estados e o Distrito Federal editam as normas especiais, tá? E qual é a norma geral? A norma geral é a Lei Complementar 140, de 2011. E no artigo 8º, ela vai dizer, os incisos 13, 14 e 15,
que compete ao Estado exercer controle, fiscalizar atividades, empreendimentos, cuja atribuição para licenciar ou autorizar ambientalmente for cometida aos Estados, promover licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, promover licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados em unidades de conservação instituídas pelo Estado. Ou seja, apesar de a gente ter descido ao nível infraconstitucional para poder explicar, né, é tranquilo que o Estado edite normas especiais a respeito da proteção e da fiscalização do meio ambiente. Tá? Então o STF considerou rígido essa legislação do Estado da Bahia, que fazia um procedimento um pouquinho mais simplificado para atividades de baixa complexidade. Beleza? Vamos para a próxima. Após a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio e nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas por decisão judicial ou escritura pública por se tratar de ato jurídico perfeito. Tá? Bom, antes da Emenda 66, no Código Civil de 1916, na verdade, em 16, no Código 16, não tinha nem a possibilidade de divórcio, né? Mais tarde, veio a lei do divórcio e permitiu a extinção do casamento, tá? E aí, com a Emenda 66, o legislador constitucional, né, o legislador reformador, ele disse o seguinte: o casamento pode ser extinto pelo divórcio. E aí existia uma discussão, tá? Deixa eu explicar melhor, vamos começar de novo. Após a lei do divórcio, se não me engano, de 77, não me lembro agora de cabeça, após a lei do divórcio de 77, para que você, casado, pudesse se divorciar, você tinha que passar por um período chamado separação. Tá? A separação podia ser separação consensual ou separação judicial. Então você entrava com uma ação para que o juiz decretasse a separação. Com a separação, alguns dos deveres conjugais, entre eles de coabitação, estavam suspensos. E aí passava-se alguns anos para você refletir se é exatamente isso que você quer, se a vida tá boa assim mesmo, realmente não vale a pena continuar com aquele cara. E aí você entrava com o pedido de conversão da separação judicial em divórcio. E aí o juiz decretava o divórcio e aí efetivamente estavam extintos todos os deveres matrimoniais, todos os deveres conjugais. Beleza, isso era como funcionava até a Emenda 66 de 2010. Tá, após a Emenda 66 e o Código Civil de 2002, né? Como que passou a ser feito? Você pode entrar com ação de divórcio direto. Não precisa mais fazer a separação. E a separação que estava prevista no código, alguns autores entenderam que ela foi não recepcionada, ou seja, que ela não foi recepcionada. E outros autores entenderam que não, ela faz parte da discricionariedade do legislador. Porque a redação da Emenda 66 dizia o seguinte, agora chegamos ao ponto onde eu queria chegar. A Emenda 66 dizia o seguinte: o casamento pode ser extinto pelo divórcio. E esse pode ser extinto foi interpretado como pode ser extinto pelo divórcio, pode passar por uma separação, pode, né? Ou seja, seria uma faculdade ao legislador, tá? Ao legislador definir. O STF entendeu nesse último julgado agora, no tema 1053 da repercussão geral, que esse pode não é o pode direcionado ao legislador, ele é o pode direcionado aos casados. Tá? Então, se você quiser extinguir o seu casamento, você pode fazer isso por um divórcio. Tá? E a separação, além do que foi decidido, né, a segunda parte do julgado, a separação não existe mais no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Ou seja, aquela parte do Código Civil de 2002 que trata da separação não foi recepcionada pela Emenda 66 de 2010. Tá bom? Aí como fica
quem estava separado, mas não divorciado ainda. Não, tudo bem. O STF deu efeitos ex nunc, tá? Ou seja, daqui para frente, se você já está separado, continua separado, tá? Por se tratar de ato jurídico perfeito, artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Beleza? Vamos pro próximo. É inconstitucional por conflitar com o modelo estabelecido pela União no exercício de sua competência para legislar sobre normas gerais referentes à assistência jurídica à defensoria pública, norma estadual que prevê a livre nomeação e exoneração pelo governador dos cargos de defensor público geral e subdefensor público geral locais, escolhidos dentre advogados com reconhecido saber jurídico e idoneidade. Então é o seguinte, uma lei estadual do Rio Grande do Norte facultava ao governador a livre escolha do defensor geral e do subdefensor público geral, tá? Inclusive admitindo a escolha de não membros da carreira, né? De pessoas que que estavam fora dos quadros da carreira. E o STF entendeu que isso é inconstitucional, porque isso viola o modelo da Defensoria Pública Federal, isso viola a autonomia da carreira, tá? Ou seja, a Defensoria acabou sendo tratada como se fosse uma secretaria estadual, né? E a gente sabe que não é assim. A Defensoria tem uma ampla autonomia, tem uma atribuição, né, inclusive de atuar contra o próprio Estado. Então, essa vinculação do defensor público geral poderia até prejudicar o andamento regular da Defensoria Pública, tá? Então, o STF entendeu que isso não é possível e o governador tem que escolher o defensor público geral dentre os membros da carreira. Próximo. Esse aqui é comprido, então nós vamos fazer devagar, porque ele tem vários temas, mas no fundo é uma coisa só. Então vamos lá. É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único do CPC de 73, o atual artigo 535, parágrafo 5º do CPC, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27 de agosto de 2001. Então vamos, pausa. O 535, parágrafo 5º, ele diz o quê? Ele diz a impugnação, a impossibilidade de cumprimento na hipótese de uma coisa julgada inconstitucional, tá? Inexequibilidade do título, tá? Em função de consideração de ato inconstitucional pelo Supremo Tribunal. Vamos dar uma lida para ficar mais ilustrado. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial por carga, remessa ou meio eletrônico para que, querendo no prazo de 30 dias, impugnar a execução, podendo arguir inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Então, assim, na fase de execução, chegou um título executivo ali, e aí o executado pode arguir a inexequibilidade do título, tá? Ou inexigibilidade da obrigação. Ó, essa obrigação aqui é inexigível, tá? E por que é inexigível? Ele vai dizer no parágrafo 5º, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Então a gente chama isso de coisa julgada inconstitucional. E aí o STF tem entendido já o seguinte: a coisa julgada não é absoluta, tá? A coisa julgada inconstitucional não merece ser mantida dentro do ordenamento, tá? Então, a palavra do Supremo com relação à constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um determinado ato tem a capacidade de rescindir uma coisa julgada. Beleza? Então tá legal. Vamos continuar então, ó. É possível aplicar o artigo 741, atual 535, parágrafo 5º do CPC, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo. Tá? E o procedimento sumaríssimo é o quê? Juizados especiais.
Qual é o problema dos juizados especiais? O problema dos juizados especiais é o artigo 59 da Lei 9.099. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por essa lei. Então, como fica? O STF, de um lado, está dizendo o seguinte: é cabível o 535, e de outro, tem o artigo 59 que diz não cabe ação rescisória. Então, vamos ver como que o Supremo resolveu esse pepino. Tá? Então, primeiro ele diz: é possível aplicar o 535 do CPC na Lei 9.099, tá? No juizado especial. Então, ó, item 2. É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição, quando houver pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade. Então ele diz o seguinte: não é qualquer declaração de constitucionalidade do Supremo, tem que ser pelo plenário, tá? Item 3. O artigo 59 da Lei 9.099 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido de norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo de impugnação ou cumprimento de sentença ou de simples petição a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. Então, o item 3, ele está dizendo o seguinte: não importa se a declaração de inconstitucionalidade foi antes ou foi depois da formação do título executivo. Mas é importante saber esse marco temporal, porque se for de um jeito ou se for de outro, você vai entrar com uma petição ou você vai entrar com outro tipo de petição, tá? Então vamos dar uma olhada. Tem um parágrafo aqui que eu achei essencial, que está lá no informativo, que eu acho que ele merece uma atenção especial nossa. Assim, se o pronunciamento do STF for anterior à formação do trânsito em julgado, deve ser admitida a impugnação ou cumprimento de sentença, pois descumprido claramente precedente que deveria ter sido observado para a hermenêutica da questão constitucional, o qual repercutiria na conclusão do caso concreto. Então, assim, tem um precedente do STF dizendo que aquela norma é inconstitucional. Mesmo assim, veio uma sentença do juizado especial que aplicou aquela norma. E aí, como que você vai impugnar o cumprimento dessa sentença? Você vai você vai adotar a impugnação do cumprimento de sentença, o rito da impugnação do cumprimento de sentença. Então, essa é uma forma. Veio o precedente, depois veio a coisa julgada. Então, você aplica a impugnação ao cumprimento da sentença. Beleza. A segunda parte, a segunda hipótese. Já na hipótese em que for posterior à coisa julgada, a insurgência deve ser arguída mediante simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória 2 anos, dada a necessidade de adotar procedimentos judiciais mais céleres e informais na resolução de conflitos de menor complexidade. Evidentemente, para possuir tamanha eficácia expansiva, é necessário que a manifestação do STF ocorra em sua composição plenária. Então é o seguinte: tem a coisa julgada, e aí depois da coisa julgada, o STF vem e diz: olha, essa norma é inconstitucional. E era essa norma que dava fundamento àquela coisa julgada. Então, primeiro a coisa julgada, depois o pronunciamento do STF. Como que você faz para impugnar essa coisa julgada inconstitucional? Aí você faz uma simples petição, é o que ele está falando, no prazo da ação rescisória. Tá? E aí você ignora o artigo 59 da Lei 9.099. Tá? Na verdade, você não ignora. Tá? Você não está entrando com uma ação rescisória. Você está entrando com uma simples petição. E aí ele fala, detalhe, para que isso aconteça, esse pronunciamento do STF tem que ser no plenário. Não pode ser de turma, julgamento de turma. Beleza? Então, com isso, terminamos. Em menos de 20 minutos. Se você gostou, chegou até aqui, muito obrigado. Não esquece de compartilhar, deixar like, aquelas coisas que todo mundo gosta de pedir. Eu não sou muito de mendigar essas coisas, mas é importante para o YouTube saber que esses áudios, esses vídeos estão fazendo sentido, tá? E
E isso me ajuda a dar um feedback de saber se vocês estão gostando, o que pode melhorar, tá? Se você encontrou algum erro, se você encontrou algum detalhe que merece ser observado, ó, faltou falar tal coisa, pode deixar aí nos comentários, a gente, na medida do possível, vai respondendo, vai ajeitando, tá bom? E é isso aí, pessoal. Estamos terminando o ano e em janeirão vem um monte de concurso, certo? Muito obrigado e uma excelente semana. Grande abraço.